Olá, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje nós vamos finalizar, né, o conteúdo do da nossa disciplina, né, Matemática 1 do ensino médio, finalizando com exercício sobre logaritmo, né? Na aula passada nós estudamos os logaritmos, vimos alguns exemplos e nós finalizamos faltando ver esse exemplo, né? Esse exemplo 1.6 aqui. Eu vou falar rapidamente para poder tomarmos os exercícios, né, e fazer algumas observações através dos exercícios. Então, o exemplo 1.6, nós temos a seguinte situação. Uma substância radioativa está decaindo ou desintegrando de acordo com a fórmula f de x igual a 80 vezes e elevado a menos 0,2x, tá? Onde f de x é a quantidade de material em gramas após X anos. Tá? Então, aqui a gente tem a quantidade de material em gramas em função do X, onde esse X é o tempo, né, na verdade, é o tempo em anos. Tá? Então, nós vamos verificar que se nós utilizarmos uma calculadora, nós vamos observar que o número E, né, o número E, nós já sabemos que o número de Euler, né, no caso Euler, é um número compreendido entre 2,7182 e 2,7183, né? Porque a gente sabe que é um número irracional, tem infinitas casas decimais, mas sabemos que é um número compreendido entre esses dois números aqui, decimais finitos, ok? Então, a pergunta é, determine, né, quanto há de substância radioativa após 3 anos? Tá? E qual a meia-vida dessa substância? Tá? Qual a meia-vida dessa substância? Ou seja, aqui nessa pergunta de meia-vida, eu quero saber qual é o tempo necessário para que a massa dessa substância, né, o material dessa substância radioativa, vai estar pela metade da inicial, né, a meia-vida dela, certo? Então são duas perguntas aqui que nós temos. Né? Para a primeira pergunta, nós queremos calcular o f de 3, porque ele pergunta qual é a quantidade da substância após 3 anos. Tá? Então a gente quer calcular o f de 3, já que o nosso x é estabelecido em anos. Okay? Então, fazendo as substituições, nós temos, aqui vai ficar 80e elevado a menos 0,2 vezes o x, no caso o 3. Né? Fazendo as continhas aqui, nós temos 80 vezes e elevado a 0,6. Aí, com o auxílio de uma calculadora, né, nós podemos observar, utilizando um valor aproximado para o valor de e aqui, com 3 casas decimais corretas, né? A gente toma 3 casas decimais, aí fazendo as continhas aqui, utilizando uma calculadora, né, nós vamos observar que o f de 3 vai dar 43,9076623229366 gramas aproximadamente, já que nós tomamos um valor aproximado para o E, certo? Então, aproximadamente 43,9 gramas, né? Poderíamos até arredondar para 44, tá? Beleza, então aqui entendemos, né, só fazendo substituição, utilizando as propriedades aqui, potenciação e tudo, nós podemos observar que após 3 anos nós vamos ter aproximadamente 43,9 gramas dessa substância radioativa, tá certo? Então a primeira pergunta foi resolvida aqui, foi respondida aqui na verdade, certo? Para a segunda pergunta, ele quer saber qual a quantidade que nós vamos, na verdade, ele quer saber qual é a meia-vida, né? Qual é a meia-vida? Então, nós precisamos determinar a quantidade de inicial da substância, né? Quando o F de zero, que é na inicial, quando o tempo é zero, né? Na hora que iniciou o experimento. Então, o F de zero. Fazendo a substituição na função, se a gente colocar x igual a zero, vai zerar aqui, né? Todo número elevado a zero vai dar 1, então vai ficar 80 vezes 1. Portanto, a quantidade inicial dessa substância é de 80 gramas, tá certo? 80 gramas. Eu quero saber o tempo para a meia-vida. Né? Eu quero saber o tempo em que a quantidade da substância é a metade da quantidade inicial, que a quantidade inicial nós sabemos que é 80, tá certo? Que é o F de zero. Portanto, o F de zero sobre 2, que é a metade dessa substância, vai ser igual ao F de T, onde esse T aqui
é a minha meia-vida, é o tempo em que eu vou ter a metade da quantidade inicial, tá certo? Nós já sabemos que o f de 0 é 80, então aqui é 40, certo? É 40. Então fica assim, 40 igual a 80e elevado a menos 0,2 vezes o tempo que eu quero encontrar, né? O t maiúsculo que eu substituí aqui para encontrar. Então, o meu objetivo aqui é encontrar esse valor de t aqui. A gente observa que tem uma equação, são todos os valores reais aqui, então a gente pode encontrar o valor de t. Né? Então, passa o 80 que está multiplicando aqui, passa dividindo, fica 40 dividido por 80, que é meio, tá? Fazendo os cálculos diretos aqui. E nós temos que meio é igual a e elevado a menos 0,2t. Agora, aqui que está a grande sacada do logaritmo aí que vocês precisam observar. Tá? A gente tem aqui uma potência, né, onde a gente tem a incógnita aqui no expoente. Né? A gente tem uma exponencial aqui, uma equação exponencial. Só que nós não conseguimos resolver essa exponencial da maneira que nós estávamos acostumados a fazer, né, quando estávamos estudando a parte de exponencial. Tá? Aí o logaritmo veio para nos auxiliar nesses momentos onde a gente não consegue fazer as contas pela exponencial. Então, assim como nós pegamos uma equação numérica, uma expressão algébrica qualquer, onde quando nós multiplicamos uma equação por um determinado número real, toda equação é multiplicada por aquele número real. Então, qualquer operação que a gente faz na equação tem que fazer em todos os elementos ali da equação para não alterar. Tá? E o logaritmo é uma operação matemática, né? É uma nova operação que nós já vimos. Né? Nós temos a adição, subtração, multiplicação, divisão, aí vimos a potenciação, radiciação, agora nós temos o logaritmo, que é uma operação, né? A gente saber como faz a operação, nós já vimos a definição, já sabemos como fazer o cálculo de logaritmo. Então, eu posso aplicar logaritmo tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Tá? Só que nós sabemos que o logaritmo tem uma base. E a base para nos facilitar os cálculos, a gente precisa colocar a base do logaritmo com a mesma base da potência que nós temos, que vai nos ajudar devido às propriedades que nós já vimos do logaritmo. Vocês vão ver que nós vamos aplicar o logaritmo tanto no primeiro membro aqui dessa equação, quanto no segundo. Mas qual vai ser a base que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a base dessa potência que nós temos aqui. Como a base dessa potência é o número e, nós vamos utilizar o logaritmo na base e, que nós vimos que o logaritmo na base e é chamado de logaritmo natural. Por isso que a gente chama aqui ln. Tá? Então, logaritmo natural de meio, no primeiro membro, e logaritmo natural, vou colocar aqui, logaritmo natural de e elevado a menos 0,2t, certo? Aqui, porque aqui ele colocou direto o resultado, né? Mas isso daqui, lá das propriedades de logaritmo, nós sabemos que é o logaritmo da potência. Esse expoente passa multiplicando o logaritmo, nós já vimos essa propriedade. Aí vai ficar menos 0,2t multiplicado o logaritmo natural de e. Só que nós temos a propriedade, né, dos logaritmos, logaritmo de a na base a, isso aqui é igual a 1. Né? Nós já vimos essa propriedade. Então, nós vamos ter logaritmo de e na base e, porque é o logaritmo natural. Tá? Então, isso aqui é igual a 1. Tá? Isso aqui é igual a 1. Então, quando eu passo menos 0,2t multiplicado por esse carinha aqui, que é o log natural de e na base e, que vai ser 1, então, por isso, nós temos apenas o menos 0,2t. Tá? Aí foi colocado direto aqui. Okay. Certo? Então, aqui nós temos, né, o logaritmo natural de meio igual a menos 0,2t, tá? Menos 0,2t. Aqui nesse logaritmo, aqui nós podemos observar que meio, né, a gente já está cansado de ver isso daqui, que meio eu posso escrever como 2 elevado a menos 1, certo? 2 elevado a menos 1. Por isso que aqui a gente faz a conta direto aqui, aí vai ficar logaritmo de 2 elevado a menos 1. Isso aqui é 2 elevado a menos 1. Aí, novamente, a propriedade aqui, esse menos 1 passa multiplicando aqui. Né? Por isso, nós vamos ter menos logaritmo natural de 2 é igual a menos 0,2t. Né? Aí, menos com menos fica positivo, certo? Como eu quero encontrar o valor de t, esse 0,2 passa dividido. Então, t é igual ao logaritmo natural de 2 dividido por 0,2. Tá?
Aí agora a gente pega uma calculadora, certo? Uma calculadora científica aí, vocês podem pegar. Alguns celulares já tem, né, calculadora científica pré-instaladas aí, então é só saber utilizar. Então é bem simples utilizar, né, a calculadora. Tá? Daqui a pouco eu pego deixa eu pegar logo aqui a calculadora aqui do computador que tem como fazer essas contas para eu mostrar para vocês como é que utiliza. Ó, aqui nós já temos, geralmente aparece dessa forma a calculadora nos celulares. Aqui a gente tem aqui várias operações, né, diferente de uma calculadora comum que vocês já conhecem. Aqui nós temos o logaritmo na base e, certo? Até aparece aqui a informação. E aqui é o logaritmo na base 10, ó. Logaritmo na base e, logaritmo na base 10. As calculadoras vocês só vão encontrar assim com essas duas bases, logaritmo na base e logaritmo na base 10. Tá? Ah, mas quando tiver uma outra base, como é que a gente vai fazer? Lá das propriedades que nós vimos, né, nós vimos a propriedade de mudança de base. Tá? Mudança de base. Então, quando tu queres encontrar um logaritmo lá onde a base é diferente da base e e da base 10, então tem que substituir, fazer, na verdade, a mudança de base para poder usar a calculadora e encontrar o resultado. Tá certo? Encontrar o resultado. Em prova, essas coisas, vocês vão observar que o valor que vocês precisarem fazer na calculadora, a questão geralmente já te fornece aquele valor. Coloca, determine, dado logaritmo de 2 na base tal é igual a tanto. Ele já te dá o valor que tu precisaria encontrar na calculadora e já coloca essa informação na prova, certo? No teste que tu estiveres fazendo. Mas se tu estiver fazendo, resolvendo alguma coisa, o que é que tem que fazer? Faz a mudança de base para uma das duas bases que tu pode encontrar na calculadora e faz as contas na calculadora. Tá certo? Então eu quero calcular o logaritmo natural de 2. Né? Então é o 2 que tu quer, é o logaritmo natural de 2. Aí tu clica no logaritmo natural, aí no caso de 2, tu vai calcular de 2. Isso aqui vai dar 0,693. Eu pego algumas casas decimais, aqui nós pegamos só 3 casas decimais, 0,693, né? As 3 primeiras casas decimais dividido por 0,2. Aí tu pega isso aqui, divide por 0,2, tá? Tu vai obter o valor aproximado de 3,465 e assim por diante. Aí nós tomamos também 3 casas decimais, tá certo? Portanto, a meia-vida, né, dessa substância é de aproximadamente 3,46 anos, né? Observando que essa fração é fração de anos, tá certo? Entendido? Então aqui é só continhas, observações das propriedades e conta. As contas que vocês não conseguem fazer, pode utilizar a calculadora sem problema, tá certo? Então, vamos lá. Então, resolvido o problema desse exemplo, nós tínhamos aqui 1.6. Agora vamos para a resolução dos exercícios e a fazer a aplicação do que nós vimos na aula de logaritmo. Tá certo? Então aqui nós temos alguns exercícios. Tá? Vamos ver dos mais simples, aí a gente vai aumentando o nível aqui. Aqui primeiro só aplicação de definição para entender a definição, que entendeu a definição, aplicou as propriedades tudinho lá, não vamos ter nenhum problema mais grave. Tá certo? É só saber aplicar. No exercício número 1, nós temos o seguinte. Sabemos que o log de 4.096 na base 4 é igual a 6. Né? Por quê? Pela definição é 4 elevado a 6 é igual a esse cara aqui. 4 elevado a 6 é igual a esse cara. Se for fazer essa potência 4 elevado a 6, o resultado vai ser esse aqui. Tá certo? Então, isso aqui é a definição de logaritmo. Né? Logaritmo de 4.096 na base 4 é igual a 6. Por quê? Porque 4 elevado a 6 é igual a 4.096. Tá? Então, usando essa ideia, né, essa definição, nós vamos reescrever as identidades abaixo na forma exponencial. Nós temos isso aqui na forma logarítmica, nós vamos escrever na forma exponencial. Tá? De acordo com essa ideia que nós já vimos inicialmente, que é basicamente só aplicar a propriedade aqui, na verdade, a definição de logaritmo. Então, esse logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Né? Já sabemos disso aqui, fazendo as contas, é isso aqui. Mas só para colocar na forma exponencial. Essa questão é simplesmente para tu fazer a definição do logaritmo. Então aqui é 5 elevado a 3 é igual a 125. Só isso. Não precisa fazer nada. Aqui só está pedindo para reescrever na forma exponencial. Certo? Então, continuando aqui, nós vamos ter que isso aqui é 9 ao quadrado é igual a 81.
tá? Não precisa fazer nada, é só para escrever na forma exponencial, tá? É só para ver se você entendeu como se dá a definição do logaritmo, tá ok? Então aqui é 256 elevado a 1/4 é igual a 4. Tá? Essa outra aqui nós temos que 1 sobre 100 elevado a menos 2. Desculpa aqui, cometi um erro, rapidinho, só apagar. Porque a base aqui, como não aparece, né, esse eu já mencionei, a base é 10, tá? A base é 10. Então é 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 100. Beleza? Então era simplesmente para fazer isso, tá? Sem mistério, só colocar na forma exponencial. Tá? A segunda questão é o processo inverso. Tá? A segunda questão é o processo inverso. Sabemos que se 3 elevado a 4 é igual a 81, então eu posso escrever isso na forma de logaritmo. Né? Que eu calculo que o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. O logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Tá? Usando essa ideia, reescreva as identidades na forma logarítmica. Tá? Então a gente vai fazer o processo inverso da primeira questão. A gente vai ter a potência e vai escrever isso aqui na forma de logaritmo. Então, usando a mesma ideia, nós temos que o logaritmo de 512... Agora, qual é a base do logaritmo? É a base da potência aqui. Então, logaritmo de 512 na base 2 é igual a 9. Pronto. Só para fazer isso, só para fazer o processo inverso. Por que a gente está fazendo isso? Porque em alguns momentos, em algumas questões, tu vai ter que sair do logaritmo, passar para o exponencial, sair da exponencial, passar para o logaritmo. Então aqui a gente está apenas exercitando esse processo de passar de uma operação para outra. Tá? Da exponencial para o logaritmo e do logaritmo para a exponencial. Tá certo? Então aqui nós temos, só corrigindo aqui, teve um erro de digitação, que 10 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 1000, tá? Então acrescento um zero aqui, que é 1 sobre 1000. Essa igualdade aqui estava errada, é 1000 aqui embaixo. Tá certo? Então, nós vamos reescrever isso aqui agora em forma de logaritmo. Então vai ser logaritmo de 1 sobre 1000. Tá? 1 sobre 1000. Seria até interessante colocar entre parênteses. Que logaritmando é 1 sobre 1000. Na base 10, base 10 poderia colocar ou não, né? Já falamos sobre isso. Isso aqui é igual a menos 3. Pronto. Tá? Essa outra aqui. Logaritmo de 1 na base 135 é igual a 0. Próximo aqui. Aqui as letras estão separadas porque quando eu estava digitando eu excluí alguns itens, tá? E ficou apenas esses itens, né? O B, o D, as outras letras não estão aparecendo aqui porque eu excluí. Tá? Aí deixei só essas 4 para a gente resolver. Aqui fica logaritmo de 16 na base, olha a base aqui, raiz de 2 é igual a 8. Tá? Pode ficar assim, tá? Quisesse mudar isso aqui, tu poderia colocar aqui, olha, porque raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? Tá? Aquelas propriedades de potência. 1 sobre 2 elevado a 8 é igual a 16. Tá? Só exercitando isso daqui que a gente já viu. Aí aqui o produto, né, pode multiplicar, vai ficar 8 dividido por 2 dá 4. Aí vai ficar 2 elevado a 4 é igual a 16. Aí tu poderia reescrever isso aqui como logaritmo. Logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. É a mesma coisa. Tá? Essas duas aqui são equivalentes. Não, porque é só pegar essa base aqui e colocar na forma de potência de expoente racional. Tá? A gente fez aqui separado. Beleza. Tá certo? Aqui, ó, a terceira questão é para vocês exercitarem o uso da calculadora, né? O uso da calculadora. Ok? Aqui, novamente, vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. A calculadora para nós fazermos o uso aqui para ver como é. Aqui é só para colocar normalmente aqui, ó, logaritmo natural de 3, quanto é? Aí vai fazer na calculadora. Toda vez que quer calcular o logaritmo, então é 3, tá? Sempre o logaritmando primeiro. Aí o logaritmo natural, como é ln, é logaritmo natural que tem aqui na calculadora. Então, logaritmo natural de 3, o 3 tu já digitou, coloca isso aqui. Então, tu vai ter que logaritmo natural de 3 é 1,986. Bora colocar até ali, né?
é 1,0986. Pode ser essas casas decimais, tá certo? A próxima, letra B aqui, logaritmo natural de 30. Colocou 30, logaritmo natural, tá? Então aqui vai ser igual a 3,401, tá? Mas só mais uma casa decimal, tá certo? E aqui essas outras, aqui só para facilitar, tu pode fazer, né, as propriedades que nós já vimos para facilitar o teu uso lá na calculadora, né? Tu vai colocar 30 ao quadrado lá. O que é que tu vai fazer? Passa esse 2 multiplicando aqui, aí vai ficar 2 vezes log natural de 30. Tu já sabe quanto é o log natural de 30, certo? Aí tu substitui aqui, vai ficar 2 vezes 3,401, que a gente calculou na letra B, o log de 30. Aí faz as contas aí, tá certo? Então vai ficar, nós vamos ter 2 vezes 3,401. Então, isso aqui vai dar 6,802, tá certo? Então, a gente não fez direto aqui, passou primeiro o 2 multiplicando aqui na propriedade da potência aqui, passou multiplicando, ficou logaritmo de 30, logaritmo natural de 30 que já calculamos aqui, aí ficou 2 vezes, né, 3, deixa eu só ajeitar aqui, eu coloquei essa vírgula aqui, não tem, tá? É 3,401. Aí multiplicando por 2 dá 6,802, tá certo? Aqui mesma coisa, Ah, não quero colocar 1 sobre 3 lá na calculadora, colocar um número já inteiro lá. Nós já sabemos que 1 sobre 3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Tá? Não apareceu a base 10, beleza? Então aqui vai ficar esse menos 1, passa multiplicando, então vai ficar menos 1 vezes log de 3. E o log de 3 nós já calculamos aqui. Tá? Log de 3 a gente calculou na letra A, que é 1,0986. Multiplicado por menos 1, vai ficar negativo esse resultado. Então vai ficar menos 1,0986. Ok? Na letra E, mesma coisa. Pode colocar na calculadora 0,03? Beleza, pode colocar, tá? Mas vamos aproveitar o valor que a gente já calculou aqui, olha, do 0,3, porque aqui é um número que tu pode ver que tu pode colocar lá como 3 lá. Se tu já tiver uma prática aqui, tu já consegue observar essas coisas, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que log natural de 3 dividido por 100. 3 dividido por 100, é a mesma coisa. Log natural de 3 dividido por 100. Tá? Aqui tu já sabe fazer isso daqui. Tá certo? Então, tu não pode ter medo de utilizar, né, algumas propriedades que tu já conhece para poder ver se vai facilitar as tuas contas, né? Vai facilitar as tuas contas. Às vezes acaba ficando mais complicado a conta do que inicialmente, né? Então às vezes é mais fácil tomarmos logo isso daqui. Eu já estou prevendo isso daqui porque isso daqui vai ficar dessa forma. Esse aqui é o log natural de 3 vezes 1 sobre 100. Só organizando aqui para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. E 1 sobre 100, né? 100, vocês sabem que é 10 ao quadrado. Tá? É 10 ao quadrado. Então, aqui é 10 ao quadrado, eu posso inverter com sinal negativo, né? Então, isso aqui ficaria assim. Log natural de 3 vezes 10 a menos 2, né? 10 a menos 2. Isso aqui é propriedade de logaritmo aqui, ó. O produto se transforma em soma. Então, ficaria logaritmo natural de 3 mais logaritmo natural de 10 elevado a menos 2. Tá? Isso aqui seria a mesma coisa que log natural de 3. Aí esse 2 passa multiplicando. Então, vai ficar menos 2 log natural de 10. Tá? Observa que acabou ficando 2 vezes para tu calcular. Né? Aqui tu já tem o valor do log de 3. Aqui teria que calcular o logaritmo natural de 10. Né? Teria que calcular o logaritmo natural de 10 e depois fazer as contas. Então daria mais trabalho, mas não está errado. Isso aqui, todos os procedimentos que foi feito aqui estão corretos. Propriedade de logaritmo, tudo ok, propriedade aqui, tudo certinho. Então eu posso calcular aqui. Porém, se está pedindo para usar calculadora, então
podemos fazer direto, sem fazer todo esse procedimento. Basta calcular o logaritmo natural de 0,03. Aí tu vem na calculadora, 0,03 logaritmo natural. Acabou. Observa que vai dar negativo o resultado aqui, ó, porque aqui eu vou multiplicar por 2, o logaritmo de 10 provavelmente vai ser maior que 1. Quando tu multiplicar por 2, vai dar uns resultados aí e tal. Aí fazendo as contas vai dar menos 3,506, assim por diante. Então tu poderia colocar direto o resultado aqui, já que a gente pode usar a calculadora, né? Que é menos 3,506. Tá? Sem problema nenhum. Acabou aqui. Poderia ter feito direto aqui, encontrar esse resultado, menos 3,0506. Sem problema nenhum, já que a gente pode usar a calculadora. Tá? Pode usar a calculadora. Beleza? Tranquilo. Aqui mesma coisa, pode calcular direto. Faz 2,7183, né? Logaritmo natural. Olha o que vai acontecer. Vamos fazer isso aqui. É o logaritmo de 2,7183, logaritmo natural. Olha aí, deu 1,0000, aí meia. Observa que é um número bem próximo de 1. Por que é um número bem próximo de 1? Porque esse número 2,7183, né, é apenas uma aproximação do número E, que nós já conhecemos, que é 2,7183, várias casas decimais aí para frente. Né? A gente tomou apenas 4 casas decimais após a vírgula. Tá? Então, por isso que a gente tem um número próximo de 1 no logaritmo, já que esse é um logaritmo na base E. Né? E esse é um número aproximado de E. Então, por isso que vai dar um número próximo de 1. Tá certo? Só essa observação aqui nessa letra F aqui, porque a gente está calculando o log natural de um número bem próximo do E. Então vai dar um número bem próximo de 1. Né? Um número bem próximo de 1 devido à propriedade do logaritmo. O logaritmo de A na base A é igual a 1, né? Que nós já vimos. Tá ok? Continuando. Agora, a propriedade, a questão 5, sem usar a calculadora, vamos determinar. Então aqui nessa questão aqui, vocês vão aplicar as propriedades que a gente já viu e tentar resolver sem usar a calculadora. Né? Usou a calculadora, beleza, tu vai encontrar o resultado, mas tu vai estar se enganando. Bora tentar resolver sem utilizar a calculadora, tá certo? Olha aí. Aqui eu tenho logaritmo de 5 na base 10 mais logaritmo de 20 na base 10. Não consigo colocar o 5 na base 10, nem consigo colocar o 20 na base 10. Mas como é a mesma base, log de 5 na base 10 e log de 20 na base 10, e eu tenho uma soma, nós vimos da propriedade de logaritmo que eu posso transformar essa soma no produto. Né, que eu posso escrever como logaritmo na base 10 de 5 vezes 20. Tá? 5 vezes 20. Então isso aqui é a mesma coisa que logaritmo, aí multiplicando isso daqui, vai dar 100. Certo? Aí aqui tu pode escrever log. 100 é 10 ao quadrado, como eu já mostrei. Certo? E aqui a base é 10. Então esse 2 passa multiplicando, então vai ficar 2 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Já vimos isso. É igual a 1. E 2 vezes 1, resposta 2. Tranquilo? Bem tranquilo. Essa aqui, mesma ideia, eu vou colocar um pouco direto aqui. Então aqui vai ficar log, base, aqui é 3, tá? Base 3, base 3. Então posso aplicar a propriedade. Então vai ficar, como é menos, é da divisão. Então vai ficar 45 dividido por 5. Tá? 45 dividido por 5 é 9. Né? É igual a 9. Aí eu coloco direto aqui. Aqui eu multipliquei, porque era soma. Aqui, como é subtração, eu vou dividir. Vai ficar 45 dividido por 5, que dá igual a 9. Aqui nós sabemos que eu posso escrever o 9 como uma potência de 3, tá? Que é 3 ao quadrado, e base 3. Aqui a mesma ideia, vai ficar log de 3 na base 3 multiplicado por 2, que esse 2 passa multiplicando. Aí log de 3 na base 3 é igual a 1, aí 2 vezes 1 dá 2. Ok? E aí vai aplicando essas propriedades aí, tu vai ver que vai saindo tranquilo. Certo? Essa daqui também base 1 sobre 6, 1 sobre 6. Então posso colocar log na base 1 sobre 6. Aqui como é soma, tu vai fazer o produto aqui, vai ficar 1 sobre 3 vezes
1 sobre 12, né, produto. Tá? Então vai ficar log, aí o produto aqui 1 sobre 36 na base 1 sobre 6. Tá? 1 sobre 6. Tá? Quanto a isso aqui, tem que calcular, eu quero saber qual é o valor disso aqui, que eu não sei, é x. Aí aplica a definição. Né? 1 sobre 6 elevado a x, que é quanto eu quero encontrar, é igual a 1 sobre 36. Tá? Só que 1 sobre 36 eu posso escrever como 6 ao quadrado. 36 é 6 ao quadrado, certo? 6 vezes 6, 36. Aqui está elevado a x é igual a 1 sobre 6, a esse 6 ao quadrado. Como é 1 aqui, eu posso elevar ao quadrado os dois. Tá? Porque 1 ao quadrado vai dar 1 e não vai alterar. Agora eu tenho uma igualdade de potência de mesma base, portanto, isso daqui eu tenho que x é igual a 2. X é igual a 2. Portanto, essa expressão aqui na letra E, o resultado vai dar igual a 2. Tá? O resultado é igual a 2. Ok? Letra G. Letra G, ó, tá log na base E. Eu poderia ter colocado direto log natural, tá? Mas aqui só pode colocar dessa forma também, né? Aquela é uma notação específica da base E, que é o ln que nós colocamos. Então aqui, propriedade bem tranquila aqui, ó. O 5 expoente do E passa multiplicando, então a gente vai ter 5 vezes o log, vou escrever do jeito que está aqui, de E na base E, mais log, desculpa, aqui faltou multiplicar por 2, né? Aí fica 2, porque a potência é 2 aqui, né? O expoente é 2, de E na base E. Nós já sabemos que logaritmo de um número nessa mesma base, no caso E na base E, isso aqui é igual a 1. Aqui também é igual a 1. Então vai ficar 5 vezes 1, 5, mais 2 vezes 1, 2. Portanto, isso aqui é igual a 7. Observe que esse daqui deu para fazer direto, e aqui a gente precisou aplicar a definição para encontrar o resultado. Tá? Mas nada desse problema, certo? Então aqui, olha, na letra I, log de 8 elevado a 5 na base 2. A base é 2. Sabemos que o 8 eu posso escrever como potência de base 2, que 8 é a mesma coisa. 8 é a mesma coisa que 2 a terceira, certo? 2 a terceira. Então, 8 é igual a 2 a terceira. Como está elevado a 5, vai ficar 3 vezes 5. Então, eu posso escrever assim, ó, log, isso aqui tudinho que está no parênteses, eu vou escrever como sendo 2 elevado a 15, tá? Porque 8 é 2 a terceira. Só que como está elevado a 5, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15, tá? E a base aqui é 2. Aí a propriedade novamente, passo o 15 multiplicando, log de 2 na base 2, aqui sabemos que vai dar 1, vai ficar 15 vezes 1, 15. Correu aqui também. Tá? Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Podemos observar que o 81, vou colocar de azul também, escrever outra cor. 81, tu pode simplificar aqui. Nós podemos ver que pode colocar na base 3, 81, certo? Se for fazer direitinho aqui, por 3 vai dar 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Portanto, tu pode escrever 81 como 3 a quarta, tá? 3 a quarta, beleza? Então, vai ficar 3 a quarta. Então, vai ficar log de 3 a quarta, elevado a 4, só que está elevado a 1 quinto, né? Então, vai ficar 3 a quarta, vou colocar aqui direitinho, elevado a 1 quinto, isso aqui na base 3, tá certo? Aí a propriedade de potência que passa multiplicando, então nós vamos ter que seria log de 3 elevado a 4 sobre 5, né? Fazendo o produto aqui, 4 sobre 5 na base 3. Novamente, 4 sobre 5 passa multiplicando o logaritmo vezes o logaritmo de 3 na base 3. Poderia ter colocado direto? Poderia. Fazendo devagar aqui, que a gente sabe que isso aqui vai dar 1. Então o resultado vai ser 4 sobre 5. E acabou. Ok? Qualquer dúvida, né, na nossa aula é só chamar a atenção lá que a gente pode explicar com um pouquinho mais de detalhe
se não tiver entendido alguma coisa aqui, tá certo? Vamos lá, vamos ver algumas outras propriedades aqui na questão 6, sem utilizar a calculadora, tá? Sem utilizar a calculadora. Ó, na letra B, que no caso é a B aqui, né, naquele mesma história, né, eu só ocultei alguns itens aqui, deixei apenas alguns itens. Essa questão teriam mais itens, eu coloquei só alguns aqui, tá certo? Essa questão aqui, só aplicação de propriedade, definição para a gente encontrar, tá certo? Logaritmo de 1 em qualquer base, né? Logaritmo de 1 em qualquer base, você já deve saber que isso aqui é igual a zero. Logaritmo de 1, nem olha para a base. Logaritmo de 1 é zero, tá? Sempre vai ser zero. Beleza? Então aqui, resposta automática aqui, zero. Logaritmo de 1, não importa a base, sempre vai ser zero. Tá certo? Aqui, logaritmo de 81 na base 3, quero saber quanto é. Tá? Quero saber quanto é. Aí se chama de x, que é o valor que tu quer encontrar. Né? Aí tu aplica a propriedade, aplica a definição, né, de logaritmo, que é 3 elevado a x igual a 81. Tá? Igual a 81. Então aqui a gente precisa fatorar 81 para deixar na base 3 e fazer a potência como a gente já aprendeu na exponencial. Acabamos de fazer aqui que o 81 é 3 a quarta, então aqui direto 3 a quarta. Portanto, o x aqui é igual a 4, nesse item H aí, tá certo? Bem direto, ok? Nesse próximo item aqui, logaritmo de 0,25 na base 2, tá? 0,25 na base 2. Aqui, ó, sem usar a calculadora, ok? Então a gente tem que encontrar uma maneira de deixar esses caras aqui com algo que a gente conhece para poder nós aplicarmos as propriedades que a gente já viu. Né? Então, vamos tentar ver como é que a gente vai enxergar esse logaritmo de maneira que nós podemos resolver. Tá? Bom, primeiro tu vai sempre olhar para a base é 2, certo? Então tu tem que enxergar isso aqui como algo que eu posso escrever na base 2. E 0,25, se eu for transformar isso em fração, a mesma coisa que 1 quarto. 0,25 é igual a 1 quarto. Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas tu sabe escrever o 0,25 em forma de fração que a gente já aprendeu. Escreve 25 e divide por 100, né, que é 2 casas depois da vírgula. Aí quando tu simplifica isso daqui, ó, divide todo mundo por 25, 25 por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. Portanto, 0,25 direto é 1 quarto. Tá? É 1 quarto. Ah, 1 quarto, olha, o 4 aqui tu já pode enxergar como base 2, né? Que é 2 ao quadrado. Tá? É 2 ao quadrado. Então tu pode escrever isso aqui como 2 ao quadrado e pode escrever meio elevado a menos 2, ou tu pode escrever direto já aqui, ó, fazendo aquela inversão, 2 elevado a menos 2. Olha aí, já está na base 2, então já vai te ajudar a fazer isso aqui. Então aqui a gente vai fazer direto. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que log de 2 elevado a menos 2 na base 2, certo? Aí esse 2 passa multiplicando, fazendo direto. Menos 2 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, nós já vimos que dá 1. Então, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Aqui é a resposta direta, aqui menos 2. Ok? Ó, essa outra aqui bem tranquila, porque já está uma raiz aqui, lá dentro da raiz é o 3. Né? Então, tu já pode colocar esse cara aqui como potência de número racional, né? Com expoente de número racional. Reescrevendo isso aqui, nós temos que log na base 3 de 3 elevado, olha, como escreve isso aqui em forma de potência de número racional, coloca 3 dividido por 5. A gente já viu isso daqui lá da potenciação. Aí, novamente, esse 3 sobre 5 passa multiplicando, vai ficar log de 3 na base 3, que vai dar 1. Então, 1 vezes 3 sobre 5 vai dar 3 sobre 5 e acabou. Ok? 3 sobre 5 acabou. Próximo item, também não é complicado. Tu pode observar que é log de 2 na base 8. Né? Log de 2 na base 8. Tá? Pode aplicar a definição direto. Eu quero encontrar que é x. Então, aplica a definição 8 elevado a x é igual a 2. Nós já sabemos que 8 é a mesma coisa que 2 à terceira, só que é 8 elevado a x, que é igual a 2. Propriedades aqui de potência, vai ficar 2 elevado a 3x é igual a 2. Esse 2, o expoente é 1.
Então, igualdade de potência de mesma base, basta igualar os expoentes. Portanto, x é igual a 1 sobre 3. E acabou. Ok? 1 sobre 3. Então, log de 2 na base 8 é igual a 1 terço. Tá? É igual a 1 terço. Ok? Ó, essa propriedade aqui, ó, e elevado ao logaritmo de um número nessa mesma base. Nós já vimos que quando a gente tem uma potência de um logaritmo na mesma base da potência, isso aqui eu posso cancelar, vai dar o resultado 1 terço, direto. Tá? Direto. Que vem lá da consequência de definição que nós vimos, que A elevado a log de x na base A, isso aqui direto é x. Tá? Toda vez que você observar isso, x. Então, se eu tivesse e elevado a log natural de 1 terço, que é a mesma coisa, log natural, porque a base é e. Tá? Aqui só não estava escrito ln, né? Mas só que é log natural, já que a base é e. Tá? Então, aqui direto, tu poderia colocar que a resposta é 1 terço. Beleza? Lá pela consequência da definição que nós vimos na aula passada. Tudo bem? Então, aqui direto. Tá certo? Então, olha, sem usar a calculadora, encontramos todos os valores para esses logaritmos. Ok? Vamos para a próxima questão. Aqui, novamente, a gente pode utilizar a calculadora usando uma calculadora científica. Nessa aqui eu vou dar ideia aqui para vocês fazerem, tá? Porque é só para utilizar a calculadora. Eu vou fazer 2 itens aqui, deixo para vocês fazerem. Deixa eu só sair isso daí. Na questão 7, aqui, usando uma calculadora científica e a regra de mudança de base, vamos obter os valores aproximados para cada um desses logaritmos aqui. Tá? Para cada um desses logaritmos. Bom, pode observar logo de cara que as bases são todas diferentes de E e de 10. Né? Que você já viu que na calculadora científica as bases são apenas o E, base E e base 10. Então, eu não posso utilizar a calculadora direto aqui e as propriedades de logaritmo não nos ajudam a resolver nenhum desses itens, né, a princípio. Não ajuda a gente a resolver. Portanto, nós temos que, para utilizar a calculadora, transformar os logaritmos para uma das duas bases que a calculadora nos fornece, né? Base E ou base 10. Então, por isso que, utilizando uma calculadora científica e a regra de mudança de base, obtém os valores aproximados desses logaritmos. Então, vamos lá. Vamos fazer o item A, que eu vou fazer 2. Vocês ficam para resolver as outras. Né? Aqui, essa daqui vocês vão observar que vai ter que fazer algumas propriedadezinhas lá e tal, de fração e tudo, mas não vai ser nada complicado. Então, aqui, eu vou transformar para a base 10. Né? A propriedade lá de mudança de base diz que se eu quero mudar esse logaritmo que está na base 2 para uma base qualquer, suponhamos para a base 10, né? Para a base 10, isso aqui é a mesma coisa que log, já na base 10, não vou colocar porque eu posso omitir esse 10 aqui, a gente já sabe que vai ser o 10, de 3 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Tá? Lembrando, acho, lá a propriedade de mudança de base. Aí eu vou fazer isso aqui para cada um desses aqui, ó. Aqui. Aí aqui tu vai utilizar a calculadora, faz as continhas, tu vai encontrar um número dividido por outro número que tu vai encontrar o resultado. Ok? Só fazendo direto. Aqui vai ficar log de 24 na base 10 dividido por log de 8 na base 10. Poderia colocar base E? Poderia. Vai dar a mesma coisa. Tá? Aqui novamente tu vai encontrar o resultado, que depois vai dar um resultado, dividindo, tu vai encontrar outro. E assim para qualquer outro. Pode colocar na base E? Pode. Pode colocar para qualquer uma das duas bases para poder usar a calculadora aqui. Tá? Vou fazer aqui, ó, log de 3 na base 10. Então, vou usar esse log aqui, que a base é 10. Tá? Vai dar 0, deixa eu pegar aqui a borrachinha aqui, colocar os valores, só para a gente deixar para vocês verem como é que tem que ser feito. Né? Vai dar 0, vou colocar algumas casas decimais, 0,477. 0,477
dividido por logaritmo de 2, né? Logaritmo de 2 na base 10. Então, esse logaritmo aqui, 2, logaritmo de 2 na base 10, que vai dar 0,301. Né? 0,301. Aí faz a divisão. Tá? É 0,477 dividido por 0,301. Resultado vai dar igual a 1,584. Tá? 1,584 aproximadamente. Né? São valores aproximados, tá? Todos os valores aproximados. Vai fazer a mesma coisa para cada item desse. Tá? Espero que não tenha nenhum problema nessa questão. Tentem fazer os outros itens. Tá? Se travar em alguma, novamente lembrando vocês, só perguntar lá na nossa aula que nós vamos ter, nosso encontro, né, na semana, e nós podemos tirar as dúvidas. Tá certo? Então vamos passar para a questão 8. Tá? Vamos passar para a questão 8 aqui. Na questão 8, supondo que log de 2 na base x é igual a A, e log de 3 na base x é igual a B, e log de 7 na base x é igual a C, escreva log de 756 na base x em função de A, B e C. Tá? De A, B e C, beleza? Então, o que é que devemos fazer aí? Observe que as bases desses logaritmos 2, 3 e 7 é tudo na base x do logaritmo. Tá? Então, se eu quero escrever logaritmo de 756 nessa base, então tu tem que fatorar esse cara aqui. Tá? Para potências, né, tu vai ver que a fatoração do 756 vai nos dar os números primos 2, 3 e 7. Né? Vai dar um produto aqui, onde a gente vai ter os expoentes de cada um desses caras aqui. Então, eu preciso escrever, primeiro, enxergar o 756 como sendo produto de potências de números primos. Né? Então, a gente já sabe que a gente pode dividir por 2, né? Porque é um número par. Então, 756, se a gente dividir por 2, tu vai encontrar 378. Beleza? Continua sendo um número par, dá para dividir por 2 de novo. Aí divide por 2, vai dar 189. Tá? 189. 189 já é um número ímpar, então não dá mais por 2. Então, tu pode observar que 189 é um número múltiplo de 3. Como é que eu sei disso? Basta somar os algarismos, né? 8 mais 1 dá 9, né? 9 com 9, 18. 18 é múltiplo de 3, então eu posso dividir por 3. Então vai ficar 189 dividido por 3, nós vamos ver que vai dar 63. Tá? 63 também é múltiplo de 3, aí 63 dividido pela 3 vai dar 21. Tá? 21 também é múltiplo de 3, pode dividir por 3, vai ficar 21 dividido por 3, que dá 7. 7 só é divisível por ele mesmo, que é um número primo, que vai dar 1. Portanto, 756 tu pode escrever como 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, vezes 3 à terceira, 3 à terceira, vezes 7 elevado a 1. Fica essa aqui. Então, isso aqui é igual a 756. Então, no lugar de 756, eu vou escrever esse produto aqui. Tá? Portanto, log de 756 na base x é igual a log de 2 ao quadrado vezes 3 à terceira vezes 7. Tá? Tudo isso aqui na base x. Propriedades de logaritmos. Aqui o logaritmo do produto tu transforma em soma. Isso aqui fica log de 2 ao quadrado na base x mais log de 3 à terceira na base x mais log de 7 na base x. Aí aplica a propriedade da potência, o 2 passa multiplicando, fica log de 2 na base x mais 3 vezes log de 3 na base x mais
log de 7 na base x. Isso aqui nós já sabemos, foi dado na questão, log de 2 na base x é a, log de 3 na base x é b, log de 7 na base x é c. Portanto, isso daqui eu vou ter 2 vezes log de 2 na base x, que é a, então é 2a, mais 3 vezes log de 5 na base x, que é b, 3b, mais log de 7 na base x, que é c, mais c. Tá? Aqui é como se eu já tivesse calculado o log de 2 nessa determinada base, vai dar um número a. Eu não sei, então por isso que ficou em função de a, b e c. Então a resposta é essa aqui. Entendido? Fiz a fatoração do 756, observei que isso eu posso escrever como produto dessas potências aqui. Aí coloquei aqui, apliquei a propriedade do produto, né, que eu transformo em soma. Aí apliquei a propriedade da potência aqui, passa multiplicando. Tá? E substituí os valores que foi fornecido aqui, é A, B e C, e acabou a questão. Tá ok? Tranquilo. Aqui foi da questão 8, certo? Questão 9 determine o domínio e trace o gráfico das funções abaixo. Né? Agora a gente vai ver, de fato, que através de funções, né, a função logarítmica, tá certo? O vídeo já fica um pouco longo, né, porque a gente tem muitas questões aqui, mas pelo menos a gente resolveu bastante questões. Já tem quase 1 hora de vídeo, né? Espero que vocês assistam até o final, todas as questões. Né? Essa questão está fácil, está tranquilo, então pode adiantar o vídeo, vai para uma questão que tu não saiba resolver, então a gente vai ver todas as possíveis questões que eu posso cobrar na nossa prova, tá certo? Então aqui eu quero determinar o domínio e traçar o gráfico das funções, tá certo? O gráfico das funções, a gente vai ver aqui pela definição que nós vimos lá de logaritmo como sendo a função inversa da exponencial. Né? Então vai ficar fácil, já que vocês já aprenderam a fazer o cálculo, já aprenderam a desenhar o gráfico da função exponencial, a gente vai ver que como se trata da função inversa da exponencial, vai ser, o gráfico vai ser a simetria em relação ao eixo, aquela reta, né? Y igual a x, né? Que nós vimos no conteúdo da aula passada. Tá certo? E pela definição nós podemos determinar o domínio da função. Né? Nós vimos que, dado um logaritmo de b na base a, aquele b, né, que é o logaritmando, ele tem que ser sempre um número maior que zero. Tá? Maior que zero. Então, a única restrição que nós vamos ter aqui vai ser no logaritmando, que esse cara aqui, que é o logaritmando, tem que ser sempre maior que zero. Portanto, o domínio da função f, sempre nós vamos ter que o logaritmando, né, se a gente tivesse aqui, ó, logaritmo de x na base a, tá? Uma base a qualquer aqui. Se eu tivesse f de x, né, é igual ao logaritmo de x na base a, na base qualquer aqui. Nós temos que ter que esse x tem que ser sempre maior que zero. Tá? Sempre maior que zero. Então, o domínio da função, né, logarítmica, eu tenho que ter sempre que o x tem que ser maior que zero. No caso, o x aqui da definição, tá? Aqui, como nós temos o logaritmando como sendo x menos 1, então o domínio é que esse x menos 1 tem que ser maior que zero, certo? Maior que zero. Portanto, o domínio dessa função aqui, nós temos que ter que o x tem que ser maior que 1, né? Maior que 1. Passa o negativo para o outro lado, vai positivo. Certo? Então, o domínio da função, tá? Pode escrever assim, como sendo x que pertence aos reais, são todos os números reais, tal que x é maior que 1. Tá? X é maior que 1. Ou tu pode escrever daquela forma, são todos os x a partir do 1 aberto, ó, posso colocar com parêntese no 1 até o mais infinito. Tá? Aberto também. Beleza? Poderia ser o colchete aqui aberto, né? Colchete virado para fora. Beleza? Então, tu vai fazer isso para cada item desse. Então, aqui o x mais 2 tem que ser maior que zero, portanto, o x tem que ser maior que menos 2. Então, o domínio de f aqui no item B, né? X que pertence aos reais, tal que x é maior que menos 2. Esse é o domínio. Tá? Fazendo apenas o domínio para cada uma dessas. Tá certo? Ou escrevendo da outra forma, menos 2 até o mais infinito.
ok? Menos 2 até o mais infinito. Mesma coisa aqui, x mais 1 tem que ser maior que 0, então o x tem que ser maior que menos 1. Tá? Então, o domínio da função coloca aberto do menos 1 até o mais infinito. Tá? Mais infinito. Ou dessa forma aqui, tu pode escrever, beleza? Letra D. Na letra D, o 1 menos x tem que ser maior que 0. Vou passar o menos x para lá, então vai ficar 1 aqui, a desigualdade permanece desse jeito aqui, o x está negativo, vai ser positivo. É só inverter a posição, inverte todo mundo aqui, ó, fica x menor que 1. Tá? X menor que 1. É que se eu tivesse feito assim, ó, passado o 1 para lá, ficaria menos 1. Aí como eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 1, aí inverter todo mundo, vai ficar x, aí inverte também o sinal da desigualdade, menos aqui 1, que é isso aqui. Beleza? Então, na letra D, o domínio da função fica do 1 aberto até o mais infinito. Beleza? Isso aqui é importante, né, a gente observar que sempre o domínio da função logarítmica sempre vai estar à direita. Né? Sempre vai estar à direita lá no plano cartesiano. Então, só vai tomar os quadrantes 1 e 4. Né? Só os quadrantes 1 e 4, o gráfico dessas funções. Tá certo? Aí, entendido isso daí, anotem aí o domínio. Vou fazer para algum desses itens aí a construção do gráfico para a gente observar como é feito o gráfico dessas funções. Beleza? Vou apagar aqui. Primeiro, nós sabemos que a função logarítmica é a inversa da exponencial. Tá? Então, esse aqui nós temos que fazer para o item A. É o y é igual a 2 log de x menos 1. Aqui não aparece, a base é 10, beleza? A base é 10. Como é que nós fazemos para escrever a função inversa? Nós aprendemos. Né? Nós aprendemos como faz, né? Troca o x por y por x, para poder escrever a função inversa. Então, ficaria x é igual a 2 log de y menos 1 na base 10. Beleza? Aí, aqui nesse caso aqui, a gente precisa isolar o y. Para isso, eu preciso escrever na forma de potência. Né? Aí, aplica a definição de logaritmo. Então, vai ficar 10 elevado a x. Ó. Tá? 10 elevado a x. Antes disso, eu poderia ter feito direto, passar esse 2 que está multiplicando aqui, passar dividindo o x. Né? Aí ficava x dividido por 2. Aí ficaria 10 elevado a x dividido por 2. Vou colocar assim. Isso aqui é igual a y menos 1. Tá? Y menos 1. Aí, como eu quero isolar o y, eu vou ter y é igual a 10 elevado a 1 sobre 2x. Ó. Vou colocar isso aqui, vocês vão já ver por quê. Elevado a x que é a mesma coisa, tá? Propriedade de potência. Tá? E esse 1 que está negativo passa positivo. Mais 1. Beleza? 10 elevado a meio é raiz quadrada de 10. Já vimos isso. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 10 elevado a x. Mais 1. Olha aí. Essa aqui é a função inversa dessa função que nós temos inicialmente aqui, que é uma função logarítmica. Tá certo? Essa função logarítmica aqui. Se for observar, aqui é uma função do tipo exponencial, que nós já aprendemos a resolver, a desenhar o gráfico dessa função, né? Que aqui eu tenho uma função exponencial de base raiz de 10 e eu somo com uma unidade. Né? Então, nós sabemos que isso daqui nós vamos deslocar para cima o gráfico da função exponencial, uma unidade para cima. Né? Nós já vimos isso daqui, tá certo? Deixa eu desenhar aqui um planozinho aqui rapidinho para nós fazermos aqui. Então, aqui nós sabemos lá da função exponencial, né, que se a gente pega aqui o gráfico da função exponencial, ela nunca cruzaria o eixo x, né? Mas nesse caso, como nós deslocamos uma unidade para cima, nosso eixo imaginário onde esse gráfico não vai ultrapassar, vai ficar deslocado uma unidade para cima. Se era aqui no 0, vai aqui para o 1. Né? Nós vamos aqui para o 1. Então, o gráfico, como é uma função crescente, né, raiz de 10 é maior que 1, então ela vai crescendo aqui, ela vem bem próximo do eixo, desse eixo aqui imaginário que eu pontilhei de preto, vai crescendo, passa aqui no 2, já que eu desloquei uma unidade, né? Passa aqui no 2,
vai crescendo, vai crescendo. E quando x é igual a 1, quando x é igual a 1, daria a base, né? Daria a raiz de 10. Se for fazer a conta, mais ou menos, a raiz de 10 dá aproximadamente 3,1. Né? Dá 3,1. Só que eu vou somar mais uma unidade, isso daqui vai ser aproximadamente 4,1. Certo? 4,1. Então, o 3 aqui, o 4 aqui e o 4,1 bem próximo do 4. Né? Então, esse cara aqui é o 4,1 aproximadamente, fazendo as continhas aqui. Então, para x igual a 1, o y vai dar 4,1. Tá? Vai dar 4,1 e o gráfico vai passar nesse ponto aqui, vai crescendo, passa aqui, tá? E continua crescendo. Beleza? E como vimos que o gráfico da função logarítmica vai ser espelhado em relação ao eixo y igual a x, né? O y igual a x vai ser esse cara que eu vou desenhar aqui agora. Tá? Seria nosso eixo de simetria aqui, ó. Seria esse eixo de simetria aqui, seria essa reta que eu acabei de desenhar aqui, que seria a reta y igual a x, que vai ser o nosso espelho aqui para desenharmos a função, o gráfico da função logarítmica, tá certo? Então, o que era x passa a ser y, o que era y passa a ser x aqui da nossa função exponencial que nós tínhamos, tá certo? Então, o eixo que o gráfico da função exponencial nunca cruzaria seria esse eixo aqui, pontilhado aqui, passando no 1. Então, da função logarítmica vai ser como se fosse o mesmo eixo, só que passando no 1 aqui no x, né? Que seria essa pontilhada que eu estou fazendo aqui de rosa. Né? Então, o gráfico da função logarítmica não vai ultrapassar esse pontilhado aqui de rosa, tá certo? E quando o x é 0, o y dá 2 lá na exponencial. Aí vai ser o contrário. Quando o x for 2, o y vai ser 0. Então o gráfico da função logarítmica vai passar aqui nesse ponto. Tá? E o 2, 3, 4. E o 4,1 vai ser bem aqui. Ó. Esse aqui vai ser o 4,1 aproximadamente. Quando é 4,1, o nosso x era 1, o y era 4,1. Aí inverte. 4,1 é o x, o y vai ser 1. Certo? Então, o gráfico da função logarítmica vai passar nesse ponto bem aqui. Certo? Vai passar nesse ponto. Então, dessa forma, o gráfico da função logarítmica é crescente também, né? Que é a mesma ideia lá da função exponencial. Tá? O crescimento de acordo com a base, né? É a mesma ideia. E aqui vai crescendo, passa aqui nesse ponto e continua crescendo. Já começa a crescer mais lentamente. Aí tu observa que aqui esse gráfico de verde é o gráfico da função logarítmica que nós temos, que é o y é igual a 2 log de x menos 1 na base 10. Né? Tá de verde esse gráfico aqui, tá certo? Aí aqui eu tenho no GeoGebra, vocês verem direitinho aqui, mais perfeito, né, o gráfico. Aí eu tenho a função f, que é essa de vermelho aqui, que é a função exponencial, tá? Que é a função exponencial que eu reescrevi lá, né, que é a raiz de 10 elevado a x mais 1, esse que está de vermelho. Passa aqui no 2, olha, o eixo aqui imaginário é o passando aqui no 1, não está desenhado, tá? Porque como eu falei, imaginário, só para ter uma ideia na hora de tu esboçar o gráfico. Tá? Aqui, esse eixo aqui é o eixo, é a reta y igual a x, né, que vai ser o nosso espelho. Né? E aqui a função g, que está de azul, é a função logarítmica que nós temos lá, 2 vezes log de x menos 1 na base 10, que é esse de azul. Você pode ver que é um reflexo, exatamente, esse azul é um reflexo da reta, desse gráfico da função f aqui, que no caso é essa exponencial. Tá certo? Ok, então o gráfico é esse. Então, disse para desenhar o gráfico, observa que eu desenhei esse gráfico de azul, que é dessa exponencial, para me facilitar o desenho desse gráfico de verde aqui, que basta fazer reflexão aqui. Poderia fazer direto aqui? Poderia. Poderia fazer direto aqui, direto com essa função. Basta tu atribuir alguns valores específicos aqui, né? Pode ser aleatório, né? Mas só que sempre é interessante a gente substituir os valores
para saber onde o gráfico vai cruzar o eixo x, né, que nesse caso vai cruzar o eixo x, o gráfico da função logarítmica. Nesse caso que nós vimos, cruzou no 2. Por que cruzou no 2? Se a gente não fosse usar a exponencial. Né? Por quê? Porque o logaritmo para dar 1 aqui, porque inicialmente se fosse log de x, não tivesse nenhum deslocamento aí, que a gente observa que tem deslocamento porque não é x, é x menos 1. Né? É x menos 1. Aqui tu pode ver no logaritmando é menos 1, eu desloquei para a direita o gráfico uma unidade. Né? Nesse caso aqui tu vai observar, vou já fazer o desenho, eu vou deslocar 2 unidades, como é mais, é para a esquerda, é inverso aí, né? O menos tu vai deslocar para frente, o mais tu vai deslocar para trás, né? No caso para a esquerda, tá certo? Então, para aqui dá 1, para esse cara aqui dá 1, aqui dentro o logaritmando dá 1, o x tem que ser igual a 2. Né? O x tem que ser igual a 2, porque 2 menos 1 dá 1. Que a gente vai ter igual a 0. Por isso que foi o 2 aqui. Tá? Por isso que foi o 2. Beleza? Que eu quero saber qual o valor que o y vai dar 0, né? Que o y vai dar 0. Que quando tu for fazer isso daqui pelas propriedades, tu vai encontrar x igual a 2. Tá? X igual a 2. Mas basicamente para saber aqui, qual é o cara aqui para isso aqui dar 1? O x tem que ser igual a 2. Nesse cara aqui, nesse outro exemplo, para isso aqui dar 1, o x tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a menos 1. Tá? Porque menos 1 mais 2 vai dar 1. Né? Aí o y vai dar igual a 0. Tá certo? O y vai dar igual a 0. Tá certo? Aí vai dar igual a 0 aqui para poder dar 1, né? O logaritmo de 1 é 0, né? Em qualquer base vai dar 0. Vai dar 0. Tá certo? Então eu poderia fazer direto aqui, lembrando essas propriedadezinhas aí do logaritmo. Tá? Aí tu faria, né? F de 2, porque tu já sabe que vai ser o valor, tu não ia pegar aleatório, tão aleatório assim. Tu ia pegar o f de 2, mas sabendo porque tu vai pegar o f de 2 para poder encontrar o y. Né? Porque tu sabe que para dar 1 aqui dentro desse logaritmando, o x tem que ser 2. Então, f de 2, 2 menos 1, 1. Log de 1 em qualquer base dá 0. 2 vezes 0 dá 0. Tu já tem o primeiro ponto. Tu vai passar aqui. O outro é para dar a base. Né? Para dar a base. A base 10 aqui, aí vai dar todo aquele processo. Talvez seja um pouco mais difícil de ver assim, substituindo esse valor. Aqui, eu vou substituir por 4,1 aproximadamente. Vai ficar mais difícil, né? Aqui nós vimos que é 4,1 devido a essa função inversa aqui, que deu raiz quadrada de 10. Aí deu nos valores aproximados para a gente. Por isso que facilitou para a gente fazer as contas. Tá? Facilitou para a gente fazer as contas aqui e desenhar aqui. Bem legal. Tá certo? Eu sugiro que façam assim, espelhado. Eu quero fazer direto. Pode fazer, sem problema nenhum. Tá certo? Sem problema nenhum. Vou escrever aqui no GeoGebra novamente aqui essa função para a gente ver aqui os deslocamentos. Tá? Log de x mais 2 na base 10. No GeoGebra nós temos que isso eu posso escrever assim. Aqui nós temos a função log de x mais 2 na base 10 e temos a função 10 elevado a x menos 2. 10 elevado a x menos 2 é a função inversa desse logaritmo de x mais 2 na base 10. Tá? Porque nós podemos fazer da mesma forma que nós fizemos no item A, podemos escrever essa função aqui, escrever a função inversa dela, x mais 2, né, aqui na base 10. Então, eu vou escrever assim, 10 elevado a y é igual a x mais 2. Troca x por y por x, para a gente escrever. Então, vai ficar 10 elevado a x menos 2 é igual a y, fazendo direto. Então, a função inversa é y igual a 10 elevado a x menos 2, que é a função que nós temos aqui. Aí, tu pode observar o eixo de simetria novamente. Né? Essa parte de laranja aqui vai refletir aqui, vem para cá, ó, vem para cá, e essas pontas aqui vêm para cá, que formam esse gráfico de laranja. Tá certo? Forma esse gráfico de laranja. Tá ok? Função crescente também, né? Podemos observar. Aí tu pode ver também que tem um deslocamento, né? O que está de lilás aqui da função exponencial. Eu desloquei para baixo 2 unidades,
né? Já viu isso? Que a função exponencial é 10 elevado a x, só que aí eu desloco para baixo 2 unidades. Né? Por isso que vindo aqui do 1, né, cruzaria aqui o 1, né, a função 10 elevado a x. Só que como eu vou deslocar 2 unidades para baixo, vem 1, 2. Aí vai cruzar o eixo y aqui nesse ponto, que a gente pode observar. Tá? E o eixo de simetria, o eixo onde não vai cortar, né, a assíntota aqui seria aqui no eixo x, eu vou deslocar também 2 unidades para baixo, 1, 2. Aí já não vai cruzar esse eixo aqui. Todas aquelas mesmas ideias que nós já vimos. Né? E o eixo de simetria, esse que está de preto, que é o y igual a x, e basta fazer a reflexão. Né? Essa barriguinha aqui ó, do gráfico da função exponencial vai aqui para cima. Ela está abaixo do eixo, né? É do espelho, então vai para cima. E esse aqui que está para cima vem para cá. Só fazer o reflexo aqui, é bem fácil de observar aí. Tá? Então tu desenhou o gráfico, esse aqui está de lilás, que é a função exponencial que a gente já aprendeu a fazer. Para escrever da função logaritmo é só fazer o espelhamento aqui, tu tem o gráfico, tá certo? Tu tem o gráfico da função logarítmica, tá certo? Então, para cada uma dessas outras funções aqui, tu consegue desenhar o gráfico, tá? Essa aqui talvez é o que dei mais confusão na cabeça de vocês, então provavelmente é o que a gente vai tocar mais nesse ponto na nossa aula ao vivo, beleza? Então, é o que nós vamos fazer com mais detalhes na nossa aula ao vivo. Tá? Então tentem fazer esses dois itens, não conseguiu fazer lá, a gente tira as dúvidas. Tá, ok? Então vamos tentar finalizar que o vídeo vai ficar longo, porque são muitas questões, é bom que vocês vão ter bastante coisa para ver aí, para tirar dúvida. Tá certo? Se nós fôssemos fazer isso no ao vivo, nossa, a gente ia fazer só poucas questões e não viríamos com tanto detalhe. Então aqui tu pode parar, verificar teus cálculos, ver se deu certo. Então, bem interessante eu ter feito o vídeo para ajudar aí na hora da resolução. Porque se fôssemos fazer na aula ao vivo, a gente ia fazer 2 questões e ia acabar o tempo da aula, não ia dar para fazer nada. Então, acho que foi uma melhor estratégia que a gente tomou foi fazer dessa forma. Tá certo? Questão 10. Determine o domínio das funções abaixo. Tá? Eu vou só dar a ideia novamente aqui. Olha, para calcular o domínio de função logarítmica, tem que pegar sempre o logaritmano e dizer que ele tem que ser maior que zero. Tem que ser sempre positivo. 15 menos 4x ao quadrado tem que ser maior que zero. Esses carinhas aqui tem que ser maiores que zero. Observa que, dependendo da expressão que esteja no logaritmano, tu vai ter inequações. Ó, inequação do primeiro grau, né? Inequação do segundo grau e inequação do segundo grau. Isso aqui a gente já sabe resolver. Então aqui tu tem que fazer o estudo do sinal, né? Fazer aquele carinha lá para ver quando ele é positivo e aqui também quando ele é positivo. Encontra as raízes, tudo, aquela história lá que a gente já viu de quadrática, tá certo? Então aqui fica também para vocês tentarem fazer, tá certo? Aqui na questão 11, para traçar no mesmo plano, né, os gráficos dessas duas funções. Aqui é para vocês observarem, é basicamente o que a gente estava fazendo aqui nessa questão aqui de desenhar o gráfico. Porque a função f é 3 elevado a x, a função g é a log de x na base 3, é uma inversa da outra. Então tu vai ver que vai dar esse espelhamento, que é isso que eu já estou falando desde aqui do início. É aqui na questão 11 que é para vocês enxergarem de fato, né, esse espelhamento. Mas isso aqui a gente já comentou desde aqui, então isso daqui é só para exercitar mesmo, então de boa. Certo? Questão 12, em o mesmo plano, novamente, calcular esses logaritmos. Aqui tu vai ver se são os deslocamentos. Tá? Aqui tu vai ver se são os deslocamentos. Olha, logaritmo na mesma base. Olha, cada função dessa é logaritmo na mesma base. Base E, base E, base E. Mas tu observa que são deslocamentos que a gente vai ter. Porque está mexendo lá no logaritmando. Aqui no menos 2. Aqui está dividindo isso aqui, o logaritmo. Né? No caso, se for ver, isso aqui eu posso escrever como x elevado a menos 1. Esse menos 1 passa para cá. Aquela ideia lá que tu vai ter o gráfico, aí no final tu vai multiplicar tudo por menos 1. Né? Então o que era positivo passa a ser negativo, o que era negativo passa a ser positivo. Então tentem fazer isso daqui também. Tá? Tentem fazer. Essas daqui vão ficar para a gente tirar dúvida na ao vivo, que eu espero que vocês tentem fazer. Né? Que são essas aí um pouco para exercitar mais. Como o vídeo já está muito longo, a gente
resolve essas com vocês na nossa ao vivo. Tá? Vou deixar essa aqui para vocês tentarem fazer também. Lá a gente discute. Tá? Lá a gente discute essa questão aqui. Dá o pause aí para tu ler a questão. Tem o gráfico. Tá? A gente tem o gráfico aqui. Analisou o gráfico. Aí tem as observações aqui e as opções para responder. Seja X a concentração da substância B no meio extracelular, Y a velocidade de transporte, observando-se o formato da curva B e os valores de X e Y em determinados pontos, podemos concluir que a função que melhor relaciona essas duas grandezas é... Aqui ó, tem um gráfico, a gente tem um comportamento aqui de duas substâncias, né, A e B. Aqui a gente vê que é uma reta, aqui é uma curva, não está dizendo qual é a função. Tem que ver qual dessas funções melhor se enquadra aqui. Tá? Então é só observar aqui os pontos que tu tem e tenta resolver. Tá? Aqui também novamente a gente discute na nossa aula ao vivo. Tá ok? Então a gente encerra por aqui. Tá? Espero que tenhamos feito algumas questões para reforçar o conteúdo. Né? Encontro vocês na nossa próxima aula e tenham todos um bom dia. Até mais.